O Pai Restaurador. Capítulo 1. A maior história já contada. O filho pródigo entre as parábolas de Jesus. Esta parábola foi corretamente descrita como uma pérola entre as parábolas. Ela conta uma história com a qual o leitor pode facilmente se identificar, mas ao mesmo tempo dá a essa história uma reviravolta que subverte concepções geralmente aceitas sobre o que é apropriado nas relações entre as pessoas. Por sua vez, desafia o que muitas vezes são consideradas concepções ortodoxas sobre Deus e sua atitude em relação à humanidade. Tenho consciência do perigo, ao lidar com uma parábola como esta, de forçá-la demais na busca por analogias. No entanto, se a parábola do filho pródigo de fato trata de relacionamentos fundamentais, de Deus com o homem e dos homens entre si, o alcance de suas aplicações vai além de qualquer outra parábola contida no registro sagrado do ministério de Jesus. Estes estudos refletem essa convicção e buscam apresentar algumas dessas possíveis aplicações. Antes de considerar a mensagem da parábola do filho pródigo, há várias questões importantes a tratar. O que são parábolas e qual papel desempenham no ensino e ministério de Jesus? Quais temas elas abordam? Como devem ser interpretadas? Com relação a esta parábola em especial, há a questão de saber se deveria receber um nome mais apropriado ao seu tema central. Diversas sugestões já foram feitas, todas merecedoras de atenção. Talvez o aspecto mais significativo desta parábola seja o que ela tem a dizer sobre a pessoa e a missão de Jesus. Nossa palavra parábola deriva do grego parabalein, que significa colocar ou lançar ao lado. A ideia básica é a de comparação. Assim, quando algum elemento da natureza ou da vida cotidiana é usado para ensinar ou ilustrar alguma verdade sobre Deus ou seu reino, essa comparação é chamada de parábola. Podemos distinguir várias classes de parábolas. Uma delas, a semelhança, baseia-se em situações típicas e cotidianas, como nas parábolas da moeda perdida ou da ovelha perdida. Outra é a chamada história de exemplo, que não depende de uma analogia externa para aplicar seus ensinamentos, pois eles já estão incorporados à narrativa, como no caso do bom samaritano e do fariseu com o publicano. Um terceiro tipo é o da história no estilo Era uma vez, cujo significado depende da analogia entre os personagens principais e a situação apresentada. Obviamente, o filho pródigo pertence a essa terceira categoria e é um de seus exemplos mais notáveis. As parábolas também podem ser classificadas conforme seu tema. Uma análise das opiniões de estudiosos renomados, tanto atuais quanto de épocas passadas, mostra que, apesar das diferentes classificações, todas refletem o fato de que o tema central das parábolas de Jesus é o reino de Deus. Algumas têm como objetivo principal descrever os relacionamentos fundamentais nesse reino, especialmente conforme se manifestam na vida e ministério de Jesus. Outras tratam dos princípios de conduta apropriados ao governo de Deus por meio de Cristo. É evidente, pelo uso intenso que Jesus faz das parábolas e pelo espaço que elas ocupam nos relatos dos evangelhos, que esse método de ensino era extremamente importante para ele. Por que, então, Jesus usava tanto as parábolas? Por que, nessa ocasião específica, quando fariseus e escribas criticaram sua receptividade para com os pecadores, ele respondeu às suas reclamações contando essa história? Por que não simplesmente afirmou: Deus ama e perdoa os pecadores? Ele poderia ter respondido assim. No entanto, escolheu a parábola. E com que força e beleza ele tratou da questão levantada, ao mesmo tempo em que transmitiu uma mensagem sobre a natureza de Deus. Por esse meio, Jesus conduziu seus ouvintes a uma nova compreensão. O amor de Deus não é uma proposição a ser debatida, mas, em Cristo,
é uma realidade concreta no mundo da carne e do sangue. Uma parábola pode levar a um entendimento espiritual de uma maneira que nenhum discurso consegue. Os ouvintes podem se identificar com a história e com os personagens envolvidos nela. A parábola os ajuda a enxergar a si mesmos, e isso pode, por sua vez, levá-los a uma decisão. Helmut Tillich relata um episódio da vida de seu filho que ilustra como uma parábola pode impactar seus ouvintes e levá-los à percepção de si mesmos. Alguns anos atrás, coloquei meu filhinho diante de um grande espelho. No início, ele não se reconheceu. Ele claramente se divertia ao ver a imagem sorridente refletida naquela parede de vidro. Mas, de repente, a expressão em seu rostinho mudou ao começar a reconhecer a semelhança dos movimentos. E parecia estar dizendo: "Sou eu." O mesmo pode acontecer conosco ao ouvirmos essa história. Escutamos como se fosse apenas um conto interessante, com o qual não temos nada a ver. Um sujeito curioso, esse filho pródigo. Sem dúvida, um tipo de pessoa que todos nós já encontramos. E certamente somos objetivos o suficiente para sentir certa simpatia por ele. Até que, de repente, nosso rosto também pode mudar e somos forçados a dizer: "Esse sou eu." Na verdade, sou eu mesmo. A.M. Hunter diz que parábolas às vezes contêm a armadilha do inesperado. Ele cita P.J. Wodehouse. Uma parábola é uma daquelas histórias da Bíblia que, à primeira vista, soa como uma narrativa agradável, mas guarda algo na manga que, de repente, salta e te derruba. Vemos isso no caso do filho pródigo. Jesus foi criticado por comer com pecadores e contou uma história em que o pai realiza o ato mais indigno que poderia ser esperado de um pai naquela cultura: correr ao encontro do filho rebelde para abraçá-lo. Nosso entendimento de qualquer parábola deve ser guiado pela consciência do contexto, da situação que originou a parábola e pela intenção de Jesus. Contudo, uma vez que a verdade da parábola é conhecida, ela pode ter aplicações mais amplas, mas essas devem sempre ser controladas por sua intenção e significado originais. Algumas poucas parábolas de Jesus, especialmente as do semeador e do joio, são alegorias. Cada elemento da parábola tem uma aplicação específica, e a relação é tão direta que os elementos funcionam como metáforas. O semeador semeia a palavra. O campo é o mundo. Embora outras parábolas tenham traços alegóricos, geralmente elas têm apenas um ponto central de comparação, ao qual os outros elementos são subordinados. Ainda assim, podem exibir traços alegóricos. Por exemplo, alguma alegorização da parábola do filho pródigo é necessária para compreender a intenção de Jesus nessa ocasião, mas devemos ter cuidado para não inserir um contexto estranho à compreensão original da parábola. Acredito que Tertuliano forçou demais a interpretação desta parábola ao alegorizá-la da seguinte forma: o filho mais velho é o judeu, o filho mais novo é o cristão. A herança partilhada é o conhecimento de Deus, que é o direito de nascimento do homem. O cidadão da terra distante que emprega o filho mais novo é o diabo. A túnica colocada sobre o filho ao retornar é a filiação perdida por Adão na queda. O anel é o sinal e o selo do batismo. A festa é a ceia do Senhor. E o novilho cevado é Jesus. Os temas que Tertuliano introduziu nessa interpretação não são, em si mesmos, inadequados à fé cristã, mas sua projeção dentro da interpretação desta parábola é indevida. Vamos dedicar mais atenção a como essa parábola deve ser interpretada. Antes disso, porém, deveríamos considerar qual é o título mais apropriado para ela. Outros títulos já foram sugeridos, todos com méritos. Qualquer que seja a nossa conclusão, reconhecemos que dificilmente algum título substituirá aquele pelo qual ela é mais conhecida.
O título tradicional, O Filho Pródigo, sugere que o filho mais novo é o centro da história. Muitos ainda o veem assim. Preferem chamá-lo de o filho perdido para manter consistência com as parábolas companheiras, a ovelha perdida e a moeda perdida, também encontradas em Lucas 15. Outros a chamam de a parábola do irmão mais velho perdido. Um autor referiu-se a ela como o outro pródigo, ou como ser pródigo sem sair de casa. Ernst Fuchs a chama de a parábola dos dois filhos perdidos. Cada um perdido à sua maneira, um na terra distante e o outro atrás de uma barricada de justiça própria. J.D.M. Dert sugere o título de A Recuperação da Unidade da Família. É fácil simpatizar com a proposta de J. Jeremiah, o pai amoroso, ou a de Philek, o pai que espera. A parábola poderia ser muito bem chamada também de o pai que corre, ou a luz do apelo do pai ao filho mais velho para que se junte à celebração de boas-vindas, o pai que suplica. Em vista do retrato que ela oferece do pai e das perspectivas de vida na casa do pai, a parábola poderia ser chamada de parábola da esperança. Pode haver um retorno porque existe um lar para onde voltar. Há bons motivos para chamá-la de a parábola do pai restaurador. A história toda reflete o desejo do pai de restaurar o pródigo a si mesmo e, nesse processo, restaurar a verdadeira identidade dele como filho. O pai também queria restaurar a fraternidade entre seus filhos e, assim, restaurar sua família e sua unidade. Surpreende que alguns se recusem a identificar o pai da parábola com Deus, ou a permitir até mesmo a mais simples alegorização em sua interpretação. O contexto parece exigir que cada personagem do drama funcione como referência para algum aspecto da situação descrita pelo evangelista. No contexto de Lucas 15, temos os cobradores de impostos e pecadores, Jesus e os fariseus e escribas. Os fariseus e escribas murmuram contra Jesus porque sua associação com cobradores de impostos e pecadores implicava a aceitação deles. Certamente, então, deve haver um significado no pai, no filho mais velho e no filho mais novo da parábola. Como escreve Hunter, a única interpretação que faz sentido da parábola é aquela que identifica o pai com Deus, o filho mais novo com os publicanos e pecadores, que Jesus acolheu, e o filho mais velho com os escribas e fariseus que o criticaram por isso. Essa abordagem interpretativa é reforçada pelo fato de que a parábola aparece ao lado das parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida. Em linhas gerais, todas as três parábolas contêm a mesma mensagem. 1. Algo ou alguém foi perdido. 2. Alguém se importou. E 3. Houve alegria quando o perdido foi encontrado. A conclusão expressa nas parábolas da ovelha e da moeda deve igualmente ser aplicada à do filho. Há júbilo na presença de Deus quando o perdido é achado. Na verdade, há um ponto central nesta parábola, e ele diz respeito ao pai. Seja qual for o título que usemos, pai amoroso, pai que espera, pai que corre ou pai restaurador. O amor do pai é o tema que unifica os demais aspectos da parábola. O filho mais novo foi o pródigo, o desperdiçador. O que ele desperdiçou? A herança do pai, concedida generosamente antes do tempo usual. Temos, na história, um filho perdido, ou filhos perdidos. Em que consistia essa perda? Na separação do amor do pai. Separação esta que não dependia necessariamente de distância geográfica. Se concentrarmos nossa atenção na atitude indigna do pai ao correr e suplicar, apenas o tema do amor pode justificar esse comportamento. Se essa é uma história de restauração, trata-se da restauração da filiação e da fraternidade por meio dos atos de um pai amoroso. Se esta é uma parábola de esperança, em que se fundamenta essa esperança, se não no amor do pai? Além disso, como esse tema principal, o amor do pai, é filtrado pelas demais personagens da parábola, algumas analogias devem ser extraídas da relação delas com o pai. Daí a necessidade e a justificativa para algum grau de alegorização em nossa interpretação.
desde que governada pela intenção de Jesus no contexto. Por fim, esta parábola nos obriga a considerar a questão da natureza e missão de Jesus, cristologia. Todas as parábolas, de fato, fazem isso, embora em graus variados, pois nas parábolas Jesus fala sobre algum aspecto do reinado de Deus. Seja tratando da vinda do reino, da graça do reino, da vida de discipulado no reino ou da crise trazida pelo reino, surge a pergunta: com que autoridade ele fala sobre essas coisas? Nesse caso específico, por exemplo, com que autoridade Jesus pode afirmar qual é a atitude de Deus em relação aos publicanos e pecadores? Implicitamente, ao contar esta parábola, Jesus afirma sua autoridade e sua identidade como aquele em quem o amor perdoador de Deus é encarnado. Assim, Ernst Fuchs afirma, em citação traduzida por Jeremias: quando uma parábola retrata a bondade de Deus, essa bondade se atualiza em Jesus. Quando uma parábola fala sobre o reino, Jesus se esconde por trás da palavra reino como seu conteúdo oculto. As parábolas são a autoafirmação cristológica velada do Jesus histórico. Em algumas parábolas, a relação de Jesus com o reino é muito explícita. Considere, por exemplo, a dos lavradores maus, em Mateus 21. O dono da vinha a arrenda a lavradores, e a cada ano envia servos para receber os frutos. No entanto, esses são maltratados e mandados embora de mãos vazias. Finalmente, o dono decide enviar seu filho, dizendo: certamente respeitarão meu filho. Mas os lavradores conspiram para matar o filho e tomar a vinha para si. Situada na Semana da Paixão, essa parábola não deixa dúvidas quanto à identidade do filho e, portanto, a relação entre Jesus e o reino de Deus. Embora não seja tão explícita quanto a dos lavradores maus, a parábola do filho pródigo é igualmente clara ao dizer algo sobre Jesus e sua relação com o Pai. Jesus foi acusado de associar-se com pecadores e recebê-los. Esta parábola é sua defesa, de si mesmo e de sua missão, sua resposta àqueles que se escandalizavam com o evangelho que pregava. Mas ele se defende falando sobre Deus. Como poderia fazê-lo, se não com base em sua reivindicação de conhecer Deus de maneira única e ter o direito de conceder perdão aos pecadores em nome de Deus? Essa reivindicação é reforçada pela conclusão das parábolas companheiras, da ovelha e da moeda perdida, nas quais Jesus declara: assim também há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Conclusão igualmente apropriada à parábola do filho pródigo. Jesus está dizendo em essência: eu conheço o Pai e sei como ele se sente sobre essas questões. Quando ele fala assim de Deus, fala também de si mesmo. Não se pode fazer justiça à parábola do filho pródigo sem considerar o que ele implica sobre a natureza e a pessoa de Jesus. Helmut Philek expressa com grande eloquência como as reivindicações de Jesus sobre si mesmo estão ligadas à mensagem de esperança desta parábola. Se fosse qualquer outro nos contando essa história do Pai bom e amável, só poderíamos rir. Mas este não é qualquer um. É o próprio Jesus Cristo quem está falando. E ele não está apenas nos contando sobre o Pai. O próprio Pai está nele. Ele não está apenas imaginando um quadro de um suposto céu aberto aos pecadores. Nele, o reino está realmente entre nós. Ele não come com pecadores? Ele não busca os perdidos? Ele não está conosco quando morremos e deixamos todos os outros para trás? Ele não é a luz que brilha nas trevas? Ele não é a própria voz do coração do Pai, que nos alcança na terra distante e nos diz aquela notícia incrivelmente alegre: você pode voltar para casa. Volte para casa.